Senhor Rogério Malinsky, lá então no final da década de 50, houve essa escolha profissional, arquitetura e urbanismo, né? E aí a graduação foi lá na URGS. Por que essa escolha lá naquele momento? Sim. Bom, a minha escolha antecedeu bastante, muitos anos antes de fazer o vestibular. Eu já tinha escolhido ser arquiteto. Como assim? Bom, primeiro que eu tenho uma facilidade assim, para desenho. Sou chamado assim arquiteto, que tem facilidade para desenho, assim, que desenho bem, que se chama. E eu sempre vivia essa dúvida na minha cabecinha, assim, se eu ia seguir artes plásticas. Que pelo meu cotidiano, assim, que eu fazia, não fazia, era uma coisa assim, fazia parte da minha vida, desenhar. Até trouxe a minha gordinha aqui, tem uma talismã aqui, que é o que eu chamo de o fio terra. Eu faço assim para descarregar aqui pela gordinha. E assim, e eu não sabia que existia arquitetura. E eu fiquei sabendo assim, da existência da arquitetura porque um tio meu, que no fim terminou o curso de engenharia lá em casa, praticamente como se fosse um grande irmão mais velho que eu, ele veio de Curitiba para Porto Alegre para terminar o curso de engenharia. Então eu acompanhei, depois ele abriu um escritório e trabalhava lá um arquiteto, outro arquiteto, não sei o quê, e eu comecei a vivenciar aquilo e fiquei pensando, bom, isso aí que eu quero. Mas eu não sabia, eu vou fazer engenharia. E aí, na hora do vestibular, um pouco antes da época do vestibular, na década de 50 ainda, eu tomei conhecimento da arquitetura, e a arquitetura, para mim, era a profissão que mais compatibilizava as várias coisas que eu queria. Eu queria uma profissão assim, ó, que tivesse coisa para desenhar, que eu pudesse tocar bateria, porque eu toco bateria, tinha banda, uma profissão que precise falar diversas línguas, que eu herdei do lado da minha mãe, uma facilidade incrível para aprender línguas estrangeiras, e falo correntemente, assim, inglês, francês, espanhol. E o curso que mais se aproximava dessa loucura, assim, era arquiteto, que nem eu digo, uma vez foi um caso objetivo, um vizinho nosso lá do prédio até, o guri não sabia o que fazer, tinha que se inscrever no curso e tal, e ele tocava guitarra e gostava de desenhar. Pô, mas tu é um arquiteto, toca guitarra e gosta de desenhar, né? O Pedro, o nome dele, hoje está formado. Então, eu fui me encaminhando, fui como opção, então, eu já estava antes do ensino médio, que chama hoje, que era o científico, né? Fiz o Julinho, escola pública, né? E eu fiz a opção pela arquitetura até por uma questão, não vou dizer assim, burguesa, porque tem que trabalhar, mas é mais ou menos isso, tu vai ter que ter uma profissão, né, cara? E eu achava que o artista era artista, né? A visão assim, do século XIX do artista tem que ser tuberculoso, tem que passar mal, mas eu, filho de papai, com as bochechinhas cor-de-rosa, não podia ser artista. Então eu fui para a arquitetura. E até logo que eu entrei, depois eu dei aula de desenho artístico, que o vestibular era especializado por disciplina, né? No nosso caso tinha desenho à mão livre, desenho geométrico, física e matemática. Então eu fui para a arquitetura, não por eliminação, mas acho que pela proximidade de uma profissão que abrangesse, que cobrisse aquelas variáveis, assim, que não fosse uma profissão que eu tivesse que trabalhar com ciência exata, que eu fui sempre, me considerei uma vítima da matemática, e como eu me criei no ambiente médico, meu pai era traumato do pronto-socorro, me criei no hospital na frente, então eu não queria trabalhar nesse açougue, que eu dizia, uma máfia de branco. E até eu pensava assim, na hora do vestibular, se eu não conseguisse escapar desse superego opressor de ser médico, eu já tinha escolhido, bom, vou fazer clínica geral, medicina interna, que eu acho uma coisa bacana, ou psicanálise, psiquiatria,
que eu já tinha lido bastante sobre psicanálise antes de fazer terapia, eu já tinha um embalo, isso aí fiz depois análise bastante tempo. E então eu fui para a arquitetura e a única coisa, um dia eu estava no carro com o pai, que eu de vez em quando de manhã, ele ia ver os pacientes que ele tinha operado na véspera e tal, e eu ia de carona com ele assim. Um dia nós estávamos na frente do Hospital São Francisco ali, ele perguntou para mim, e aí, Rogério, e o vestibular? Não, eu vou fazer arquitetura. E ele disse, mas cara, por que tu não faz engenharia, que te oferece muito mais opções, assim, alternativas? E eu pensei assim, Pati, esse cara não me conhece, como é que ele veio me oferecer isso? Ser engenheiro, eu sou o antítese do engenheiro. Não, vou fazer arquitetura mesmo. Ah, então tá, nunca mais se falou mais. Então eu fui para a arquitetura, vamos chamar, entre aspas, com vocação para isso, porque eu quis ser arquiteto, porque eu estava gostando do curso de arquitetura, e para mim era uma coisa prazerosa, e como eu digo, como eu não sou burro, em vez de fazer em 5 anos o curso, eu fiz em 11, para aproveitar aquela vivência ali, que para mim foi riquíssima a minha vivência de graduação, porque eu parei com a banda, deixei minha bateria até no Clube de Escultura, depois eu procurei ver minha língua francesa, como é que estava, porque eu tinha feito aliança quando eu era bem guri. Para vocês terem uma ideia, quando eu terminei o primeiro ano, eu tinha 12 anos, sei lá quanto, a professora Bernadette, que era francesa, me chamou para um canto e me disse, Rogério, é o seguinte, ó, o que eu vou te dizer não é uma crítica, é um elogio que eu vou te fazer. Tu fosse muito bem no primeiro ano de francês. Agora, se tu repetir o primeiro ano, tu jamais vai esquecer do francês. Vou repetir. E repetir, e não é que aconteceu isso, o meu pai me chamava o milagre do teu francês. Porque eu fui voltar para o francês, eu já estava naqueles meus 11 anos, o Demetrio, que era um professor nosso, o Demetrio Ribeiro, disse, não, eu já tenho que fazer uma coisa chamada redação francesa. Redação francesa são 2 anos, é um curso que te ensina a pensar. A estrutura da narrativa, depois tu vai escrever, depois tu vai falar francês. Aí eu fui na Aliança para fazer a redação francesa, cheguei lá e me apresentei lá e tal, e aí no meio o cara começou a conversar comigo e eu perguntei para ela, est-ce que je peux parler français avec vous? Ela se espantou assim, não, claro, aí fiquei falando com ela em francês. Depois dos 11, que eu já estava com 20 e poucos anos, nunca mais tinha estudado. Mas eu ficava sempre dirigindo Fouquinha na cidade, sempre falando comigo mesmo em francês, coisas assim. E aí fiz 1 ano, e aí disse, mas o que tu faz? Eu disse, não, eu sou arquiteto, estudante de arquitetura crônico. Eu disse, não, tu não vai fazer redação francesa, são 2 anos, é uma coisa chatíssima. Tu vai direto para o 7º ano fazer conversação com o Messi Rocha. E eu fui. Então eu fiz 1 ano de redação, porque aquilo ali cravou em mim a língua francesa, né? Então, para diversas multifacetas que o arquiteto é aberto para isso, né? Então, no curso, e uma coisa que eu fiz, meu slogan era o seguinte, eu loqueio de manhã e de noite na faculdade, e de tarde eu vou trabalhar. Aí eu botei o pé na faculdade, botei o pé, fui para o escritório do tal do meu tio, esse que é engenheiro. Me entregaram as plantas prontas, o projeto de uma casa, tinha a Santa Terezinha, que era dos meus pais, eram sobrados, tem um ou dois ainda tem lá original, as casinhas, o terra e o primeiro andar, e aquele é um projeto que o Marcos Ekman, um arquiteto, fez e fundiu os 2 sobrados num só, me entregaram o projeto que tu vai construir. Então eu levei um banho de obra de cara, assim, né? Antes de saber fazer projeto. E então eu trabalhei alguns anos com ele ali, depois não vou falar mal da família. Aí saí e parti para a vida própria, assim, né? Tive que sair dali porque era insuportável. Mas aí eu nessas alturas já fiscalizava concretagem difícil de 10, 12 andares, fazia amizade com o pessoal de obras, eles que me... Naquela casa, aquela residência de meus velhos, fui aprender o mestre, numa época, teve um super importante a construção civil aqui, que começaram a vir uns mestres de obra espanhóis, mais precisamente catalãs de Barcelona,
que já vieram com um curso de nível técnico, equivalente para o BE Construção Civil. E lá nessa casa, teve, por coincidência, o Rogelio Calçada, o nome dele, e eu fui ali, não fui bancar o sabidorzinho, assim, sei tudo, sabe? Ao contrário, cheguei com humildade e eu aprendi com as primeiras noções assim, de obra, toda a casa, com alguns itens que não me explicaram que existia, por exemplo, que roubam em obra. Ninguém me explicou. Então, todos os metais roubaram da obra lá. Eu não sabia que tinha que ter uma porta fechada com uma corrente e um cadeado, ou um responsável, chama o apontador da obra, né? O cara que recebe, assim, igual. E roubaram mais de uma vez tudo lá. E aí eu fui... E eu gostei de obra. Gostava de obra. Então eu comecei pela obra. Então eu não fiquei um arquitetinho só pelo fazer coisa bonitinha. Ah, arquiteto faz bem coisa de arquiteto, ai, tudo bonitinho. Mas também com o pé na obra. E aí isso me deu muita flexibilidade. E em relação ao resto da turma, eu percebi que eu já projetava pensando como vou construir, sabe? Então, essa água é minha, né? É a tua. Vai fundo. Já vamos aproveitar e fazer um planinho aqui mais fechadinho. Uma maravilha. E aí eu toquei minha vida assim, de manhã e de noite loqueando, no bom sentido da palavra. E na obra foi tocando toda a vida. Quando eu saí desse escritório do meu tio, fui para os pequenos anúncios, ver onde é que precisava desenhar. E isso que eu era filhinho do papai, né? De casa e comida garantida. Jamais na minha vida pensei que eu ia passar fome ou dormir na rua, né? Mas o meu pai já estava assim, ó. Eu mentia em que ano que eu estava, porque era tudo... Peguei várias reformas de ensino, porque antes era ano, depois semestre, troca, não sei o quê. E até os professores diziam, até o Veronese, que dava urbanismo, disse, pô, gente, para entender tua situação aqui, acho que só com uma vista, um aerofotogramétrico, não tinha GPS, né, satélite. Para entender o que tu já fez, o que não fez, o que falta, tem que ser uma vista aérea, né? E aí, o troço, na faculdade, para ver esse aspecto da faculdade, começou a engrossar. O meu pai, não que estivesse me exigindo uma coisa por outra, mas pelo interesse em mim, né? Ele já estava assim. Ele não dizia muito, de poucas palavras, ele só fazia assim. E o curso, sabe? Aí, teve uma etapa de projeto lá que eu entreguei, e Enildo Ribeiro me chamou, que era casado com o Demetrio, era professor. Disse, Rogério, eu quero falar uma coisa contigo. Pelos croquis que tu entregaste, era uma escola de ensino médio, esse projeto, um terreno difícil e tal. E eu toquei já uma laje treliçada, sabe? A estrutura independente das paredes, eu já estava arquitetinho, né? Mas tudo croquis, tudo à mão, né? E eu disse, Rogério, pelo que tu está apresentando aí, tu já é um arquiteto. Mas nós não podemos te aprovar só com esses croquis aí, quando o resto da turma toda aí tá lá, planta baixa, não sei o quê, com planta de cobertura, corte aqui, corte ali, a gente reclama que não sei o quê, não sei o quê. É um problema ético mesmo. Então nós queremos saber uma coisa. Tu vai te formar, nós te aprovamos. Agora, se tu vai continuar nessa inana de não terminar o curso, nós vamos te aprovar porque é uma deslealdade, uma coisa antiética, nós te aprovar uma pessoa que está botando fora essa oportunidade. Nessa altura coincidiu que eu já estava sentindo a pressão em casa, e algumas equipes de trabalho, não vou entrar no detalhe, mas a equipe assim, super importante, como eu não era formada, fui meio que um trabalho grande, importante, eu que tinha captado o trabalho, mas a pessoa não era visto com bons olhos, como é que se diz, né? Porque não era formado, então eu comecei a ser esse bicho, assim, que é arquiteto, mas não é formado, estudante crônico, essa coisa toda. E aí um conselho de um parente da minha mãe, que era médico, disse, Rogério,
esses problemas aí, a gente pode resolver sozinho. Mas se tu buscar o auxílio, e pode te ajudar muito. Em resumo, procura uma terapia, cara. Aí eu fui para a terapia, uma primeira entrevista com o médico, Pechansky, e ele olhou lá, acho que justifica, está justificado, acho que merece fazer uma terapia, te colocando um nome, Paulo Martins Machado, tu vai lá e fala com o Paulo. 5 anos e meio de análise eu fiz, tradicional, 1 ano resisti para não deitar no divãzinho, depois 6 anos, a ortodoxa, 4 vezes por semana, de botar toda a grana, nossa, porque eu já estava casado com uma colega de turma. E aí deslanchou meu curso, que eu bati o martelo, bom, agora deu para brincadeira, e eu montei um plano para mim, uma estratégia que eu recomendo para todo mundo. Para mim terminar o curso, com o auxílio de todo mundo, só faltava 2 anos e meio. Aí eu pensei assim, fiz minha meta, vou fazer o curso 2 anos e meio, depois fico aqui em Porto Alegre badalando, assim, uns 2 anos, fazendo concursos de arquitetura e tal, continuando fazendo arquitetura de interior, que eu fiz bastante, mas assim, fazer um nível feijão com arroz e pau. Eu entrava num apartamento, me chamava, geralmente Patrícia, na colônia judaica, eu pensava assim, qual é a parede que eu vou derrubar e qual é o forro que eu vou rebaixar. Eu dizia para mim minhas de gozação, né? E aí toquei, sustentava, pegava uma graninha assim com isso aí. Então eu nunca pedi grana pro meu pai, mesada não tive. Quando botei o pé na faculdade não tinha mais mesada. Aliás, nunca tive mesada assim. E então tá, 2 anos vai terminar, uns 2 anos de badalação e vou para fora. Aí conversando com o pessoal aqui, ali, um arquiteto que era gaúcho, mas trabalhava com Vila Nova Artigas, lá em São Paulo, mas morava na Três Figueiras, me encontrei com ele na ateliê do Vasco, conversa aí, me recomendou um lugar. Disse, olha, no teu caso, acho que o melhor é tu ir fazer um curso com o Johnson Marshall, esse urbanista. Ele é diretor do curso lá em Edimburgo, ele é da geração pós-guerra do urbanismo. Te recomendo fazer lá, porque é habitação e planejamento e habitação em países em desenvolvimento. Que nessas alturas eu já era um arquitetinho, não queria elucubrações, eu queria me capacitar tecnicamente para trabalhar em urbano. Porque aí, começando a tua pergunta inicial, por que urbanismo? Por causa da minha preocupação social e política. Eu sou 3ª geração de esquerda na família. Meu avô Marinsky veio já membro do partido. E aí o pai também, eu contribuinte toda a vida, e eu era um cara de esquerda na faculdade, quando deu o golpe, que é depois a gente vai falar só sobre o golpe, eu já nasci queimado politicamente, sabe? E também não estava preocupado se era queimado, não sabia o que vinha pela frente, né? A gente achava, não, esse golpe aqui vai demorar uns 3 meses, estamos no Brasil, né? Essa esculhambação, faz golpe, não faz golpe, 21 anos. E então eu fiz essa meta e com grana não tinha, casado, e a minha esposa era arquiteta da minha turma de entrada, já trabalhava na prefeitura, tinha um irmão altamente, na elite burocrática lá da prefeitura. Ela se formou e ele perguntou, não quer vir trabalhar aqui? Entrou na prefeitura. Então o nosso feijão estava garantido o emprego dela. Sempre eu digo, no casal, um tem que garantir o feijão e o outro tem que loquear, porque afinal de contas é uma monotonia, né? Ai, quanto que tu está ganhando? Só falta 2.532 dias para me aposentar. Aí se despede, menos um dia, ei, tchau, até amanhã, menos um dia. Não, eu jamais imaginei trabalhar assim. Então, me inscrevi para uma bolsa do Conselho Britânico, por fora de todos os convênios, que a Universidade de Edimburgo tinha com o BNH um convênio, e é um negócio que me levei 1 ano para conseguir essa bolsa, mas consegui. Porque o cara que era delegado pelo British Council de fazer o teste de língua inglesa, tinha que saber, morava na Augusto Pestana, ali no bairro, quase do lado da minha casa. E ele foi delegado e era professor da URGS.
E era representante do... Aí ele fez um teste comigo, eu fui reprovado na aceitação, porque não fazia parte daquele convênio que tinha aquela coisa toda, e entrei com recurso. E aí, fui pedir cartas de recomendação, assim, consegui umas 12 cartas de recomendação. Quem lia pensava que eu era o Oscar Niemeyer, sabe? As palavras que tinham ali. Enfim, em resumo, consegui um ano a bolsa e fui-me embora. E deixei uma sementinha no conselho. Eles exigiram que o cara me espremesse na língua. E aí ele disse, não, eu não posso mais, o Kidner, o nome dele. O Kidner foi até falar no telefone com o senhor do meu pai, que era na frente de moral. Eles já estão exigindo dele mais que eu exijo para um aluno da URGS, em inglês. E aí me deram. Então eu ganhei essa bolsa, deixei essa sementinha que eu estava contando no consulado francês. Que eu já tinha minha ideia de conseguir uma coisa na França, um pezinho na França, né? Eu estava no fim do primeiro ano, em Edimburgo, a secretária do curso lá me chamou e disse, olha, me ligaram do consulado francês aqui de Edimburgo, na Escócia, que querem falar contigo. Fui lá, o cônsul da França, lá na Escócia, lá em Edimburgo, era um escocesinho, todos são super queridos, simpáticos. Aí ele estava com uma pilha assim, de papeladas na frente dele, disse, olha, Rogério, falando em inglês, né? Se tu me explicar o que é isso aqui que eu não consigo entender, veio tudo em português e francês, eu não entendi nada. Se tu me explicar em francês, vai corresponder ao teste da língua francesa, que é para isso que eu fui delegado, a avaliar teu francês. Aí, direto no francês. Expliquei para ele tudo, a vantagem da língua, né? Aí ele disse, olha, se não fosse tu dizer, em vez de dizer oui, tu dizer yes, tá, eu te compreendo, tu está falando 1 ano e meio, quase 2 anos só inglês, tu vai trocar o oui pelo yes, mas o resto, teu francês está perfeito, vou dar uma aprovada, ele me disse, vou te dar uma aprovada agora. E, na verdade, ganhei essa bolsa de uma organização, a ACTIM, que é a Associação de Cooperação Técnica Industrial, é uma das melhores bolsas da França. Aí me senti milionário, porque a bolsa do Conselho Britânico pagava super e umas coisinhas assim, cinema, teatro, bife, senão não podia comer, era guisado, sabe? De vez em quando a gente comprava bife e deixava o bife encostado assim. Aí quando levantava o bife, estava verde embaixo do bife. Porque era carne descongelada da Escócia, certo? Vinha lá da Austrália, sei lá de onde é que vinha aquela carne, né? O principal é que eu passei super bem, me dei super bem, nos 2 cursos. Em Edimburgo, e eu já fazia pesquisas paralelas de paisagismo, e viajando já, chupando os negócios, assim. Eu estava no paraíso do paisagismo na Inglaterra, né? Do paisagismo que depois vai ser um jardim informal, paisagismo informal. E eu, quando eu fiz aquela coleção de cartas de recomendação, eu fiz para maior consultora de projetos aqui de Porto Alegre, Planisul. Tinha 600 técnicos, mais de 60 de nível superior, era a turma estradeira que fazia projeto, fiscalização de obra, pessoal da URGS até. O setor de urbano era dentro do departamento de economia, que era o Cláudio Acurso, um dos economistas mais badalados aqui do Sul, ele assessorava o MDB e tal. Em resumo, aquelas 12, 15 cartas que eu disse, aquela turma ali sabia que eu estava viajando, porque eles que me deram a carta. Eu fui direto para BNH, a primeira carta de recomendação, fui lá pedir para o BNH. E me deram, o diretor lá chamou o arquiteto, você decide aí que eu assino, e aquele que tinha que redigir, não, já quem sabe tu redige. Aí eu redigi a minha carta de recomendação. Em resumo, eu larguei assim, e aquele pessoal sabendo que eu estava viajando, e não tinha internet, não tinha nada, o pai de vez em quando escreveu, olha, Rogério, tem uma turma da Planisul está me ligando aqui, já fecharam o contrato com o Distrito Industrial de Joinville, que é a expansão norte da cidade, e estão te esperando para te entregar a coordenação desse projeto. E eu tinha que terminar o estágio francês. Aí, o pessoal perguntou, Rogério,
quase 3 anos que ficasse fora. Como é que chegou assim, de adaptação? Quanto tempo assim? Disse, olha, eu acho que eu levei uns 15 minutos. Estava no aeroporto e meu pai veio lá, o pessoal da Plano Sul quer falar contigo, tem um contrato fechado. Tu vai ser então já estou adaptado, né? Direto, trabalho direto. E aí, que eu dizia, bom, aí virei adulto. E deixa eu fazer uma pergunta. Passados esses anos todos, com a vivência da arquitetura, com a vivência da URGS, com o ensino, com a pesquisa, olhar para Porto Alegre hoje, como é que tu olha para Porto Alegre hoje? Bom, eu vou dizer, com tristeza, porque ficou muita... Para vocês terem uma ideia, o secretário do Planejamento tinha 2 andares no prédio da Esmove, coordenado a parte urbana pelo Moacir Mugem Marques, cujo filho, o Serginho Marques, e uma equipe grande e tal. E tinha a semente ali do Velho Paiva, que é o nosso bisavô de urbanismo aqui, Fayette, essa turma. E tudo isso sumiu. Sumiu tanto assim que extinguiram o secretário do Planejamento. Para substituindo aqueles 2 andares, foi uma arquiteta lá para a SMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que mudou de nome. Secretaria do Meio Ambiente, do Urbanismo, do Serviço, não sei o quê. Virou uma clínica geral aquilo ali. E o foco, em vez de fazer o planejamento, implantar por etapas, tá, todas as vantagens e desvantagens, que não é uma maravilha, mas tem, pelo menos preconiza o que pode acontecer na cidade. O não planejamento virou como a cidade pode se transformar num objeto de lucro. Não obter lucro na cidade, que é uma coisa em todo mundo, as operações econômicas se dão no ambiente urbano, fora o agrobusiness, né, o agronegócio. Então, hoje o objetivo é como extrair a mais-valia, a grana, a concentração de riqueza monetária e tal, da cidade, do sangue da cidade, da carne da cidade, que são os terrenos, sabe? Estão terceirizando tudo, sabe? E uma prova disso que pega um parque da harmonia, para falar do paisagismo, né? E derruba 200, não sei quanto área, para fazer 3 pontos para show e asfalto toda a área e tal. E com uma cara de pau, né? E não adianta, todo o pessoal que está sendo vitimado pelo som, tem um grupo, que até eu estou quietinho, mas faço parte, Sossega Porto Alegre, uma coisa assim, que é toda a Zona Sul, por causa da reflexão do som no Guaíba, reproduz muito forte na Zona Sul da cidade. E eles começam a afinar o som de madrugada ou na véspera. Sábado de madrugada estão afinando o som para tocar no domingo. Mas aí o pessoal já não dorme sábado e domingo, né? E então Porto Alegre, assim, ela foi pioneira em plano diretor. Essa geração do Paiva, do Demétrio e tal, foram os pioneiros no Brasil. E, bem ou mal, nós tínhamos uma arquitetura modernista aqui super importante. Aí tem muitas casas, edifícios aí e tal. O exemplo bom é o Emil Beredi, né? Que é o arquiteto que mais produziu essa arquitetura, no bom sentido da palavra habitacional, comercial, assim. E então a Porto Alegre está muito mal, eu acho. Não tem nenhum setor que tu diga assim, que pode servir de exemplo. A semana passada, eu recebi uma homenagem, que até eu desligar e pensei, será que é outra homenagem? Há 40 anos atrás, tinha uma bióloga da SMAN, Maria do Carmo Sanchotene, que ela se dedicou para a vegetação nativa, depois a espécies frutíferas nativas para a arborização urbana, era o trecho dela, para preservar a fauna e a flora e tal. Ela faleceu prematuramente, a Cacaia. E agora uma turma que trabalhou, que era um pessoal bem jovem, estavam uns velhos careca ali, resolveram fazer uma homenagem para aquele grupo, porque foi feito o primeiro encontro nacional de arborização urbana, promovido pela SMAN, pela Cacaia.
E eu tive a honra desse encontro, não sei quantos estados vieram, nós éramos na ponta. Eu que abri o Congresso com uma proposta. No Praça São Rafael, o auditório cheio, não sei quantos estados mandaram técnicos e tudo, tal. Isso aí tudo desapareceu. O que eu preconizava, está escrito, é que, assim como existe, até agora, na semana passada, quando fui homenageado, um daqueles guri, agora dá um velhinho lá, leu, fazia minha homenagem, projetaram a minha foto, tamanho de uma porta lá, e uma frase minha, que eles queriam que eu fizesse uma frase. Não, aí no meu texto, faz parte dos análises desse congresso, está lá o que eu escrevi, que eu dizia, assim como tem sistema de água, como tem sistema de água e esgoto, como tem sistema viário, como tem sistema do diabo, tem que ter um sistema de áreas verdes na cidade. Por quê? Para conectividade, continuidade da fauna e flora, é super importante. Aí falei coisas do século XVIII e XIX, que já se pensava nisso. Uma prova disso, o Olmsted, que fez o Central Park de Nova York. Ele construiu em Boston um sistema de parques que conectou tudo. Eu tenho um livrão lá em casa, tenho de verdade, só sobre o projeto de Boston, do Olmsted. Visitei o Central Park, estudei, trouxe bastante material. Eu estava super por dentro disso aí. A principal pessoa do Central Park de Nova York até agora, a Elizabeth, esteve aqui em Porto Alegre. E não aproveitaram a mulher. E tem um livro, Rebuilding Central Park, Reconstruindo Central Park, que é um projeto de restauro do Central Park, e editaram um livro. Eu comprei o livro antes de conhecer ela, comprei lá em Nova York. E tudo isso se perdeu. Aí, em 80 não, agora em 82, 92, eu me aposentei em 90, e aí a gurizada, não, tu não vai embora, assim, em resumo, defendi mestrado meu aqui em 92, né? Não, não interessa o ano. Quando eu fiz um apanhado disso tudo para ver se soprava nas brasas a preocupação com o verde, né? A minha dissertação está com quase 4.000 acessos, entre acesso simples e download. E agora está reduzida a nada. Eles estão privatizando tudo. O Marinha está na lista agora da privatização. Eles não falam para quem. Mas eles querem o quê? Ganhar dinheiro dentro do parque. É uma terceirização viciada. Porque na nossa época, terceirizar é delegar, é remunerar a tua equipe. Tu está na tua casa, com a tua equipe trabalhando, ou está fora. Mas tu remunera a equipe, estamos falando. Não, eles entregam a mais-valia para quem quer que seja, ela tem uns critérios, e essas empresas que assumem, o caso do Harmonia, foi o primeiro, dá para falar nele, porque é o primeiro e o único parque que foi adotado e totalmente desvirtuado como parque. E nós já temos a OAS, um desejo, até a Valéria, que chefiava essa área de parques dentro da SMAN, que era casada com o Glênio, não sei se conhecesse o Glênio, esposa do Glênio, a Valéria. A Valéria dizia, Rogério, por mim, tu e o Ivan já estavam reavaliando o projeto do parque, tem que reavaliar. Sei lá, quantos anos? 40 anos lá. E é raríssimo ter os arquitetos aí presentes, um parque foi construído. A gente reclamava que não terminaram o parque, mas o essencial está ali. Eu consolava o Ivan e dizia assim, o parque parou porque terminou a grana. O Socias Vilela, que é o prefeito, deu uma jogada de mestre e ele provou que o Marinha fazia parte da... Como é que chama? Cura. É um projeto, um programa do BNH que faz uma recuperação urbana, né? E o nosso é da Ilhota ali, da Praça Garibaldi. Nossa, não, foi feito esse cura, Renascença, tem que ver o nome dele, por isso tem teatro Renascença, em homenagem ao projeto Cura Renascença, que é batido. E o Vilela, e o escoamento da drenagem da Ilhota, que era um banhado ali,
vai para a orla e passa por dentro do que no futuro seria o Marinha. Então, o Vilela entrou com um recurso do BNH, provando que o Marinha faz parte do Cura. E liberaram dinheiro para a construção do parque, para essa jogadinha. Porque aquilo ali, na minha dissertação, eu tenho um capítulo inteiro só contando a história do Marinha. Tudo isso que eu estou falando, tudo... Tá. Aquilo era para ser um loteamento como foi feito o aterro. Ali a Praia de Belas, aqueles loteamentos, aqueles edifíciozinhos ali. E eles queriam fazer lá, tem o desenho, tudo lá, eu apresento. E resumo, quando terminou o dinheiro do Cura, parou Marinha. Mas só que parou, um ótimo estágio, porque o nosso projeto foi obedecido, a modelagem de acordo com o nosso projeto, a vegetação, bem ou mal, de acordo com o nosso projeto, sabe? O que não foi, os eixos, componentes principais, o eixo, que eu explico por que tem aquele eixo, e o resto é informal, que é a concepção, a essência do Marinha, depois eu posso explicar aqui, e foi feito, está lá, a vegetação, raríssimo ver um parque, não é porque estou eu aqui falando, qualquer lugar do mundo faz um projeto desse, tem que rezar que saia, né? Então, acho que eu respondi mais ou menos o que eu posso entrar mais em detalhes, assim, mas basicamente assim, a gente se sente muito gratificado por ter o parque, e o parque diz, Rogério, me apresentam assim, né? O Ivan é mais tímido, assim, quietinho, assim. E quer que eu fale do Marinha? Eu falo agora, não tem problema nenhum. Mas esse virou uma marca, assim, nossa, do Marinha, porque é tão difícil de ver uma obra construída. Não é porque é nossa, qualquer obra. O Bered... Oi. Tá. Assim, ó, a gente terminou o nosso tempinho. Sim, eu imagino. Né? Então, na verdade, é isso, né? Acho que o Marinha é um excelente exemplo, assim, de resistência. Isso, exatamente. Isso aí, legado e resistência. E resistência porque... Não tá gravando, não tem problema, né? Tu parou aqui? Não. Tá. Não, só para a gente concluir, então, um minutinho agora, final. Tá, não, eu acho que para mim é um prazer estar aqui, né? Mais uma oportunidade de divulgar o trabalho dos arquitetos e mostrar que a atividade de arquiteto é uma atividade de uma prática complexa, que envolve muitas delicadezas e complexidades que escapam muitas vezes da racionalidade pura, que imagino que o engenheiro só trabalha com coisas exatas, mas o arquiteto trabalha também, vítima da exatidão. Muitas vezes a gente consegue, apesar disso, ser profissional, né? E hoje a profissão, voltando para a profissão, ela é muito mais rica, muito mais diversificada, não é só arquitetura. Tem subespecialidades dentro da arquitetura, desde o design até as macro. Eu não falei que eu tive experiência em desenho industrial em chão de fábrica, 2 experiências, que na época eu dediquei em desenho industrial. E trabalhei dentro de fábrica, produzindo dentro de fábrica. Uma fábrica de padronização de uma fábrica de esquadria e outra de ar-condicionado central, que eu fiz um design. Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição. Vai ter vários capítulos, né? Esse é o primeiro. Rogério, o retorno.